Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de fontes que, olha, traçam um cenário bem contundente sobre o nosso presente. E não é futurologia, né? É o que está acontecendo agora. Exato. E a gente começa com três forças de transformação que estão remodelando o mercado de trabalho de uma forma, assim, avassaladora. A primeira, claro, é a inteligência artificial. Ah, com certeza. Os dados mostram que mais de 300 milhões de pessoas já usam ferramentas como o ChatGPT. Mas o ponto-chave mesmo, sabe, não é nem o uso pessoal, é que as empresas já estão ativamente substituindo funções intelectuais. Atendimento ao cliente, redatores, analistas. E a estimativa da McKinsey que a gente encontrou é de arrepiar. Fala que até 45% das funções que existem hoje podem ser automatizadas até 2030. Quase metade. É muita coisa. E isso é só o começo, né? A segunda força é a robótica, que às vezes parece uma coisa mais distante, mas os números são muito concretos. Sim, a indústria global já opera com quase 4 milhões de robôs. E não estamos mais falando só daqueles braços mecânicos de linha de montagem. O exemplo da Tesla, que está nas fontes, é emblemático. Eles fecharam um contrato para dezenas de milhares de robôs humanoides, os Optimus. E esses são projetados especificamente para substituir trabalho humano repetitivo. Cada um deles, segundo as projeções, faz o trabalho de 3 a 5 pessoas. A escala disso. É gigantesca. É uma escala difícil até de imaginar. E a terceira força é a que talvez a gente sinta mais no bolso, no dia a dia. Os marketplaces. Ah, essa é bem clara. Plataformas como Amazon, Mercado Livre, Shopee, elas não só entraram no varejo, elas redefiniram as regras do jogo. Concentraram as vendas, eliminaram o intermediário, aquele representante ou distribuidor. Exato. E, como dizem as fontes, esmagaram o pequeno varejo. Quantas lojas de bairro a gente não viu fechando porque simplesmente não dá para competir? O ponto fundamental que os documentos levantam não é nem analisar essas três forças isoladamente, mas entender o efeito da convergência delas. É uma tempestade perfeita, sabe? É um ataque em 3 frentes. Exatamente. Pense assim, a IA ataca as funções intelectuais, o colarinho branco. A robótica ataca as funções operacionais, o chão de fábrica. E os marketplaces atacam a intermediação, o comércio. O que nos leva à pergunta central, que é o coração da nossa análise hoje. Isso. Se a tecnologia está substituindo sistematicamente o trabalho intelectual, o operacional e o de intermediação, de onde o ser humano comum vai tirar sua renda? Exato. E essa pergunta abre um paradoxo que parece um beco sem saída. Porque, se as pessoas não têm renda, elas não consomem. E se não há consumo, a economia inteira para de girar. As empresas que automatizaram tudo para vender mais, de repente, não tem para quem vender. É um ciclo que se alimenta da própria destruição. Então, se esse é o abismo para onde a gente caminha, existe alguma alternativa. E é curioso porque as fontes que analisamos focam justamente num projeto que nasceu para ser uma resposta a essa pergunta. Pois é, em vez de aceitar esse futuro como inevitável, o material descreve um modelo de negócio criado como uma contramedida direta a esse paradoxo. A proposta é ousada. Que é usar a mesma tecnologia não para substituir mais pessoas, mas para reorganizá-las de uma maneira que seja economicamente sustentável. Exato. E que gere novas fontes de renda. O nome do projeto é Amigo do Peito. Ok, vamos destrinchar isso. Porque a premissa é forte. A nossa missão aqui é entender como esse sistema funciona, por que ele foi criado nesse formato e qual o impacto que ele se propõe a ter. A primeira coisa que salta aos olhos nos documentos é a filosofia do fundador. Sim, porque o caminho mais óbvio e talvez mais lucrativo a curto prazo seria usar a tecnologia para automação total, né? Criar bots vendedores, influenciadores de IA, um sistema sem humanos. A tecnologia para isso já existe. Mas a pergunta que ele se fez e que norteou todo o projeto foi bem diferente. Segundo as fontes, a questão foi: se eu posso fazer tudo isso, por que eu faria? Isso muda completamente a perspectiva. Totalmente. O objetivo declarado não era criar um negócio meramente eficiente,
no sentido de cortar custos humanos, mas sim criar algo que fosse necessário para o futuro. É uma aposta consciente no fator humano. E essa aposta começa num lugar que à primeira vista pode parecer inusitado. O mercado de estética e beleza. Por que começar por aí? Parece uma escolha um pouco aleatória, não? Parece, mas a análise das fontes mostra que foi uma decisão friamente calculada. O mercado de beleza não era o objetivo final, mas sim o laboratório perfeito, um ambiente de teste controlado. E por que perfeito? Por 3 razões estratégicas. A primeira, a alta dependência humana. Em serviços de estética, o toque, a confiança, a conversa são insubstituíveis por uma máquina, pelo menos no futuro próximo. Faz todo sentido. Ninguém quer fazer um procedimento estético com um robô, pelo menos por enquanto. Exatamente. A segunda razão decorre da primeira. É um setor com baixa probabilidade de ser disruptado por IA ou robótica no curto e médio prazo. A tecnologia ajuda, mas não executa o serviço principal. Certo. E a terceira? Que é a chave para o modelo funcionar, é a alta pulverização no mercado. São milhões de pequenos negócios, salões, clínicas, profissionais autônomos, a maioria com problema crônico, a agenda ociosa e pouquíssimo dinheiro para marketing. Entendi. Então eles escolheram um campo de batalha onde o ser humano ainda é o principal ativo e onde há uma dor de mercado muito clara? Isso! Profissionais com tempo de sobra e sem clientes. E clientes que desejam os serviços. O que a fonte descreve como um ambiente seguro, blindado e previsível para testar a ideia. É como testar um novo motor numa pista de testes antes de colocar no carro de corrida. Exatamente essa a analogia. Se o método de organização humana funcionar nesse ambiente controlado, ele pode ser levado para outros lugares. Certo. Então, que método é esse? Como ele funciona na prática? As fontes descrevem um ecossistema com 5 pilares e fazem questão de frisar que não é um marketplace tradicional. Isso, eles chamam de sistema de redistribuição de oportunidades humanas. A interação entre esses 5 pilares é o que torna a ideia engenhosa. O primeiro pilar, que é o motor de tudo, é o usuário. A grande promessa, segundo o material, é que o sistema só funciona porque não ataca um problema isolado, mas 5 dores de uma vez só. Eles chamam isso de mapa de sinergia. Isso, que é basicamente o modelo de negócio deles, organizado nesses 5 pilares. Beleza. Essa ideia de atacar 5 dores de uma vez é o coração do negócio. Vamos passar por cada um desses pilares para ver como eles se encaixam. O primeiro é o usuário. Normalmente, a gente pensa no usuário como um simples consumidor, né? A ponta final. Qual é a pegada aqui? Aqui a mudança é de papel. O usuário deixa de ser passivo e ganha o que o texto chama de poder de organização. Poder de organização. É. Em vez de só comprar um serviço, ele pode criar ou entrar em grupos de compra, mobilizar a própria rede de contatos. E ao fazer isso, ele gera um volume que permite reduzir drasticamente os custos. Ele deixa de ser só consumidor. E passa a ser, de fato, um organizador da própria demanda. A tecnologia da plataforma entra para facilitar essa organização, sabe? Tornando-a quase tão simples quanto criar um grupo de WhatsApp. Nem entendi. A proposta não é dar mais trabalho ao usuário, mas sim dar a ele uma ferramenta para acessar um poder de barganha que ele não teria sozinho. É uma redistribuição de poder na prática. Faz sentido. O usuário organizado gera uma demanda previsível. E isso nos leva direto ao segundo pilar, o profissional. A grande dor dele, segundo o roteiro, é a agenda instável e o custo altíssimo para atrair clientes. Como o sistema resolve isso? A promessa para o profissional é de previsibilidade sem canibalizar o negócio dele. E isso é crucial. Importante. O sistema não exige que ele baixe os preços da tabela normal, não interfere na agenda que ele já tem, nem pede permuta. Ele simplesmente entrega um novo fluxo de clientes, já em grupo, com dia e hora marcados e pagamento garantido pela plataforma. A frase que eles usam é boa. É ótima. Não é mais marketing caro e torcer para dar certo. É demanda estruturada. Isso parece bom demais para ser verdade. O profissional não perde um pouco de autonomia ao depender de uma plataforma para organizar parte da agenda dele? Olha, a contrapartida é que ele está recebendo um bloco de agendamentos que, em teoria, ele não teria de outra forma.
É um fluxo adicional, sabe? Um extra. Esteticista que tem sempre as terças-feiras mais vazias. A plataforma pode ser usada para criar grupos específicos para preencher esses horários, garantindo uma receita que antes não existia. E sem gastar um centavo com marketing. Exatamente. Ok, faz sentido. Então, o profissional recebe demanda organizada que vem dos usuários. Mas quem está na linha de frente mobilizando esses usuários? Isso nos leva ao terceiro pilar, o influenciador. Aí, o roteiro diz que ele está preso no fim da permuta infinita. É uma crítica bem direta, né? Direta e forte ao modelo atual. O influenciador hoje, muitas vezes, troca trabalho por favor, como diz o texto. Ele faz uma divulgação imensa em troca de um produto ou serviço. Sim, a gente vê isso o tempo todo. O que o amigo do peito propõe é profissionalizar essa relação. O influenciador recebe um link de organização próprio. Toda a transação gerada através desse link rende a ele um percentual real em dinheiro depositado na conta. Peraí, então ele deixa de ser um garoto propaganda e vira quase um sócio do negócio que ele promove? Exatamente, essa é a virada de chave. O sistema o incentiva a construir o que o material chama de patrimônio de rede. Em vez de ganhar uma vez por um post, ele constrói uma base de seguidores que compram recorrentemente através do link dele. Gerando uma receita contínua. E como isso escala? Porque gerenciar um influenciador é uma coisa. Agora, dezenas, centenas. É aí que entra o quarto pilar. A agência. Precisamente. As agências tradicionalmente vivem de projetos com começo, meio e fim. Lançam um produto, fazem uma campanha, recebem e o ciclo recomeça. Isso. Aqui, o modelo propõe que a agência passe de vendedora de projetos para operadora de estrutura. Ela pode agenciar uma rede de influenciadores, dar suporte, estratégia e participar de um percentual de toda a receita que essa rede gera. A receita dela também vira recorrente. Recorrente e escalável, atrelada ao sucesso dos seus agenciados. Deixa de ser pontual. Então, até agora a gente tem um ciclo. O influenciador mobiliza o usuário, que gera demanda para o profissional, e a agência organiza os influenciadores. Falta uma peça. O quinto pilar, que o texto descreve como o mais humano de todos, o agente de expansão profissional. O foco são ex-representantes comerciais. Isso é interessante. Por quê? Isso toca num ponto muito sensível do mercado de trabalho, que é a obsolescência de certas profissões. O material descreve um perfil muito específico, pessoas com décadas de experiência, que abriram mercados, construíram carteiras de clientes gigantescas e, da noite para o dia, foram substituídas por um sistema online e perderam tudo. Sei bem como é. O trabalho desse agente no ecossistema é usar sua rede de contatos para trazer novos profissionais de qualidade para a plataforma. Espera um pouco. Então a ideia é que o ex-representante, que muitas vezes foi descartado pelo mercado, ganhe uma espécie de royalty vitalício sobre os profissionais que ele traz. Isso é uma mudança radical. Radical é a palavra. A grande virada é que cada profissional que esse agente traz fica permanentemente vinculado a ele. O agente ganha um pequeno percentual sobre tudo que aquele profissional transacionar na plataforma. Para sempre. Uau! O texto usa uma metáfora poderosa. É o fim do planta e perde, é o começo do planta e colhe. É uma forma de resgatar e remunerar o valor do relacionamento. Algo que a economia digital muitas vezes ignora. É sobre dignidade. Ok, a arquitetura humana do sistema é impressionante, com cada pilar resolvendo a dor do outro. O que é fascinante é como essa estrutura se sustenta. Tem uma frase no material que diz: o sistema se autorregula. Como assim? Pela interdependência. Todos os pilares precisam um do outro, sabe? Se os usuários param de comprar, o profissional não fatura. Se o profissional sai, o influenciador e o agente que o trouxeram perdem sua comissão. Se o influenciador não engaja a sua rede, a agência não ganha. Exatamente. Isso cria um alinhamento de interesses muito, muito forte. Uma sinergia. É o oposto da lógica predatória de um marketplace, onde a plataforma muitas vezes ganha, mesmo que o vendedor perca. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Esse modelo se aplica só à beleza? Não, e é aqui que a visão do projeto se expande. O material deixa claro que o mercado de estética foi só o campo de provas.
O que foi validado não foi a venda de Botox, mas o método. A compra colaborativa, a redistribuição de demanda, a renda recorrente para intermediários humanos. Isso. Se o método funciona, ele pode ser replicado. E para onde mais ele poderia ser levado? As fontes argumentam que o modelo é mais poderoso em mercados com 3 características: ticket médio alto, dificuldade de acesso e um descompasso entre o desejo do consumidor e a capacidade do profissional. Tipo o quê? A lista de exemplos é bem ampla. Eles citam o mercado automotivo para compra de carros ou projetos de customização. Citam o mercado náutico, com lanchas e jet skis, o aéreo, construção civil para grandes reformas, viagens de luxo e até saúde especializada para procedimentos de alto custo. A lógica é a mesma em todos eles. A mesma. O usuário usa sua influência para ter acesso. O profissional quer a demanda e os intermediários querem a recorrência. E isso nos leva de volta ao ponto de partida de toda essa conversa: o desemprego estrutural. Enquanto a gente começou falando de tecnologia que elimina funções, esse modelo, na prática, cria novas funções e resgata outras que estavam morrendo. É a inversão completa da tendência. Com renda recorrente. Pega o influenciador que vivia de recebidos e o transforma num construtor de rede com renda passiva e dá ao usuário comum um novo poder de compra. Baseado em sua rede social, não só no extrato bancário. A fonte define o conceito como engenharia social aplicada ao mercado. Não é filantropia. É um sistema desenhado para ser lucrativo justamente por organizar as pessoas em torno da geração de valor, em vez de excluí-las em nome da eficiência. Recapitulando a ideia central, então, a narrativa dominante que a gente ouve todo dia é sobre como a tecnologia vai, inevitavelmente, substituir o trabalho humano. A análise que fizemos hoje, com base nessas fontes, mostra um modelo que usa a mesma tecnologia para um fim radicalmente oposto: conectar pessoas, redistribuir oportunidades e incluir, em vez de excluir. É uma mudança de propósito da ferramenta. Em vez de usar a tecnologia para otimizar a remoção de humanos de um processo, usa-se para otimizar a colaboração entre eles. E para fechar a nossa discussão, há uma frase no final do material que é muito poderosa e amarra tudo isso. Ela diz: a IA vai substituir funções, a robótica vai substituir braços, marketplaces vão substituir intermediários. O amigo do peito existe para substituir a exclusão por organização humana. É forte. Sabe, o que fica martelando na minha cabeça depois de analisar tudo isso é: os documentos apresentam esse projeto como um modelo econômico para indústrias específicas. Mas e se a gente pensar nesse princípio fundamental de organizar o valor humano, em vez de automatizar tarefas humanas para além do mundo dos negócios? Como assim? O que aconteceria se aplicássemos essa mesma lógica para resolver problemas em outras áreas da sociedade? Pense no desenvolvimento de comunidades locais, na educação complementar ou até na prestação de serviços públicos. Que tipo de novas estruturas poderiam surgir se o objetivo principal não fosse a eficiência pela substituição, mas a eficácia pela colaboração organizada? Aonde isso poderia nos levar?